1h16 agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E como você já sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Oi. Uma solenidade bastante prestigiada hoje lá no auditório da APPM, onde a nova diretoria tomou posse. Eu pergunto para você, o novo presidente, Jonas Moura, lá do município de Água Branca, da região do Médio Parnaíba, vai encarar um desafio difícil nessa gestão? Para prefeito, para o gestor municipal, tudo tem dificuldade. E eles realmente se queixam demais, falta de recursos, falta de dinheiro mesmo. Vive sempre com o pires na mão, seja no rumo do Palácio Karnak, seja no rumo de Brasília. O que chama a atenção dessa posse do Jonas é que mostra o tamanho do seu prestígio. Ele foi, inclusive, eleito, escolhido, aclamado, candidato único, que é muito difícil entre os prefeitos. Gil Carlos deixa aí algumas complicações, né, dentro da instituição para que Jonas Moura possa resolver. Eu pergunto até por conta de que, como eu fiz essa pergunta para pedir para que a Lalisca perguntasse para ele, os prefeitos contam inicialmente com o apoio do governo do estado, que por sua vez não é da base aliada do atual presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, os piauienses têm um certo receio de que certos apoios de Brasília não possam chegar ao Piauí, que pertence à região Nordeste. Então, rezem os prefeitos que o Bolsonaro cumpra o que tem dito. Ele tem dito que vai governar para os municípios. Como quem diz assim, abrindo um canal direto com os municípios. É muito bom. E é isso que já tem se visto nesses poucos dias de mandato de Jair Bolsonaro? Com tanta coisa trabalhada lá em Brasília, ainda não dá para sentir o que vai acontecer, não. E, inclusive, como você estava dizendo, Jonas Moura bastante prestigiado, uma solenidade que contou com muita gente, presença de governador Wellington Dias, da vice Regina Souza, senador Marcelo Castro, alguns deputados federais, estaduais também. Inclusive, o presidente do Conselho Nacional dos Municípios veio prestigiar a solenidade de Jonas Moura. Você falou sobre os pepinos que o Gil Carlos deve ter deixado. A maior prova é que ele não foi candidato. Geralmente eles buscam candidatura à reeleição e não foi. Não foi. Isso deve ter sido já um sinal claro do seu desprestígio e do que foi temerária a sua gestão na APPM. Por isso que eu digo com relação ao Jonas, é de se esperar que ele, aclamado que foi por todos, independentemente de partido, ele faça uma boa gestão. Alguns municípios, inclusive no estado, tiveram dificuldades e ainda não conseguiram quitar dívidas em relação ao 13º salário. Para o presidente da APPM, qual seria, na sua opinião, a maior dificuldade ou gargalos hoje que os nossos municípios podem enfrentar? Exatamente questão de dinheiro. Os municípios brasileiros passam por dificuldades impressionantes. Como eu disse, eles recorrem tanto ao governador do estado, aos governadores, no caso, são brasileiros, e como ao presidente da República. Aí é preciso ver a boa intenção, se há se há no presidente Bolsonaro essa boa intenção de tratar bem os municípios. Que é o que se espera, não só os municípios do Piauí, mas os municípios da região Nordeste e de todo o país, principalmente se espera por parte do novo presidente Jair Bolsonaro. Quinta-feira hoje, os teresinenses que utilizam ônibus, principalmente para se deslocarem para os seus trabalhos, pagaram R$ 3,85 a passagem inteira. Arimateia, de fato, martelo batido, prego virado, e eles não gostaram muito desse valor. Todo aumento gera reação, não é? O prefeito explicou bem essa história já aqui conosco, e que esses aumentos eles fazem parte já de um acordo firmado lá atrás. Então toda reação contra o aumento vai mexer no seu orçamento, né? Arimateia, até por conta do seu curso, né? Daqui a pouco teremos aqui também um advogado junto com a gente, além de jornalista. E aqui e ali você acaba dando uma aula para a gente. O que dizer hoje da Constituição de 1988?
Aliás, eu vou invocar essa história da Constituição por conta desses ruídos de comunicação que está havendo entre o Bolsonaro e os governadores do Nordeste. Aliás, você vê verdadeira pantomima essa história do presidente dizer que não é presidente do Nordeste e que os governadores do Nordeste têm o seu presidente trancafiado lá em Curitiba. E aí hoje, não é que eu seja advogado, eu ainda tenho que passar na OAB. Mas, graças a Deus, concluí o curso já de Direito. E me lembro que qualquer estudante de Direito, ainda no primeiro período, como eu fui, aprende que o Estado brasileiro é uma federação. E por ser assim, as unidades, no caso os estados, são autônomos, entretanto, não independentes, e que o chefe dos executivos, que é o presidente da República, os governadores e os prefeitos, têm papéis constitucionais definidos. Está na Constituição de 1988, que Ulisses Guimarães batizou de Constituição Cidadã. Essa é a história. Agora, custa acreditar, por assim entender, que passado 30 anos da sua vigência, pessoas como o recém-possado presidente da República passam à nação o total desconhecimento dessa realidade, mostrando-se, e aí não há por que não dizer, completamente ignorante quando diz que não é o presidente do Nordeste, sendo ele o presidente do Brasil. Tem-se então um entendimento bem tacanho daquela deplorável realidade, a da institucionalização do preconceito, daí dando margem a outros ignorantes de fazer discriminação em relação aos nordestinos, como se vê nas redes sociais. Para piorar, ao invés de enquadrar o presidente na letra fria da Constituição, os governadores nordestinos entram no jogo e reagem no mesmo nível de raciocínio. Eu vou aqui ver um pedaço da história. A Confederação do Equador, que foi um movimento separatista ainda no Primeiro Império, pregava a implantação da República, a libertação dos escravos e a separação do Brasil, implantando assim a República Nordestina da Confederação do Equador. Sorte do Brasil que o imperador Dom Pedro I agiu com mão de ferro, sufocando militarmente o movimento e até condenando à morte 15 confederados, dentre eles 2 religiosos, que foi o Frei Caneca e o Padre Mororó. Não se deseja hoje que ninguém seja punido, mas seria saudável que os governantes soubessem interpretar a lei. A hora é de somar esforços, tirar o país do comando do crime organizado, e não dessas bravatas de governadores e do presidente da República. Seria bom não só que os governantes pudessem interpretar melhor a lei, não só os estudantes de direito tivessem conhecimento sobre a Constituição, mas que todo cidadão pudesse ter pelo menos o básico de conhecimento para poder, inclusive, cobrar seus direitos de forma correta. Aliás, a própria Constituição diz que a nenhum brasileiro é dado desconhecer a lei. Inclusive, é um questionamento de alguns grupos, eu já participei de grupos que questionavam sobre isso, por que essa Constituição ela não pode ser aplicada já nos primeiros anos da vida escolar, do ano letivo? Não só Constituição, economia financeira, faria uma diferença tão grande na matéria. Mas faz sim, ela faz sim. O que chama atenção são os babacas que estão aí nas redes sociais. E, aliás, diz que até filho de um empresário aí só da cáustica Dragão, e que já estão se mobilizando nas redes sociais para ninguém comprar mais essa soda da cáustica Dragão. E tem um infeliz filho do dono dessa empresa, dessa coisa aí, que está dizendo que já recebeu até ligação do Bolsonaro e que o Bolsonaro vai discriminar os nordestinos. Seria bom que ele usasse essa soda cáustica para lavar a boca desse infeliz. Bom, como eu disse, a vinda de Rodrigo Maia não parou só quando ele estava aqui na capital piauiense, ainda tem assunto rendendo, não é? Sobre a visita dele aqui na capital do Piauí. O Rodrigo Maia precisa dar uma explicação, porque ele foi, no mínimo, mal educado. Chega a ser hilário, para não se dizer trágico. Presidente da Câmara dos Deputados, ele aluga um jatinho e se espera que não tenha sido dinheiro do contribuinte, chega em Teresina, é recebido pelo governador, é cercado por tudo que é político, inclusive os 10 deputados federais, seus potenciais eleitores, e quando volta a Brasília, diz que não quer mais os votos dos petistas. E ainda frisa, eles sabem disso. Ora, Nájera,
Rodrigo Maia veio a Teresina caçar os votos de 2 petistas, Rejane Dias e Assis Carvalho, e de quebra dos demais deputados, certamente apostando no poder de convencimento do governador Wellington Dias sobre todos os deputados. E o que ficou foi a conclusão de que o presidente da Câmara foi, no mínimo, descortês com seus anfitriões do Piauí. O homem comeu o que a terra produz, beijou, tomou suco de fruta, comeu carne de sol, enfim, tudo de bom que a generosidade do piauiense oferece para, no final, vomitar tudo lá em Brasília. Já se estava apostando que o Wellington teria uma janela aberta do governo Bolsonaro através de Rodrigo Maia. E foi tudo por água abaixo. E convidados assim costumam não retornar na casa da gente. É evidente. Bom, Arimatea, por hoje é só. Tem um ditado que diz: não se cospe na sala de onde você é convidado. Até amanhã, Arimatea. Até amanhã. Boa tarde para você. Olha, encerra hoje o prazo para que os criadores de bovinos e bubalinos façam a certificação da vacina contra a febre aftosa. Quem traz mais detalhes é Isabela Lopes. A Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, a ADAP, reforça aos criadores de bovinos e bubalinos o prazo final para a certificação da vacina contra a febre aftosa, que vai até quinta-feira, dia 10 de janeiro. Devem ser vacinados animais com até 24 meses e a expectativa é de que 90% dos bovinos e bubalinos do Piauí sejam vacinados. O certificado de vacinação é importante porque é através desses dados que o Estado irá gerar um relatório e enviar ao Ministério da Agricultura. Os criadores que deixarem de certificar a vacinação serão multados e não poderão comercializar ou transitar com os seus animais. A seguir, há 6 dias da estreia na Copa do Nordeste, a equipe do Altos faz últimos ajustes. Continue assistindo 23.1. O Dia News, primeira edição, retorna em instantes.